Programa Agenda Médica. Oferecimento Oftalmologia Avançada com Dr. Márcio Adriano. Laboratório Sabin PhD. Itepac. Landgraf Odontologia Premier. Hospital Oswaldo Cruz. Compromisso com a investigação diagnóstica. Sintras. Clínica Sainte Santé. Colchões Ortobon. Com a Rita e o Salles. Comprou, levou. Medprev. Saúde para toda a família. Bom dia! E o nosso programa Agenda Médica dessa manhã de domingo está imperdível. Teremos o Dr. Márcio Adriano, ele é oftalmologista e vai falar um pouco pra gente sobre a pressão alta nos olhos. E você aí de casa, sabe ler o rótulo do alimento? Sabe quando aquele ingrediente realmente é saudável? Pois a Bárbara Paixão, nutricionista, estará conosco e vai nos informar e nos dar dicas de como não cair na pegadinha do alimento saudável. E a doutora Mariana Siqueira, que é otorrinolaringologista, conta um pouco pra gente dos cuidados que nós devemos ter com a nossa audição. E o Daniel Lima, que é tricologista, fala dos cuidados que nós precisamos ter no dia a dia para termos um cabelo saudável e um couro cabeludo também saudável. E você irá conferir ainda nesse programa o depoimento de uma mulher forte, guerreira, que está vencendo o câncer de mama. Portanto, fique comigo e confira, o nosso programa Agenda Médica só está começando. E para iniciarmos o nosso programa Agenda Médica, eu pergunto a você aí de casa, se você é hipertenso, será que essa pressão alta tem alguma influência com a pressão do seu olho? Quem vai falar com a gente sobre esse assunto é o Dr. Márcio Adriano, ele é oftalmologista e está aqui com a gente. Dr. Márcio, bom dia. Bom dia, Maiara, bom dia a todos. Dr. Márcio, a gente já falou do diabetes, né, da dificuldade, do problema, na verdade, que tem o diabetes em relação aos olhos. E a pressão alta, doutor Márcio, tem alguma relação com o olho? Muita relação, mas diferente, né, do que a pessoa pensa, tá? Não é igual assim, a pressão alta do olho, a pressão alta do corpo, são coisas diferentes, né? Mas a pressão alta do corpo, essa pressão que a gente mede, que a pessoa toma comprimido todo dia para baixar a pressão, o que ela pode provocar na pessoa? Derrame, né? Infarto, tá? Um derrame na cabeça, arrebentar uma veia, né? Entupir o coração. Isso pode acontecer no olho também. Dentro do nosso olho a gente tem um monte de veias. E essas veias podem arrebentar, ou seja, a pessoa tem uma hemorragia, porque a pressão foi tão alta que a veia não aguentou e, né, arrebentou. Pode ter um infarto também, a veia entupir e não passar o sangue da forma adequada. Então, a hipertensão, ao longo do tempo, ela pode provocar graves danos, às vezes até cegar, tá? E às vezes um pico, não precisa ser muito tempo, né? Um pico muito alto pode provocar também uma cegueira na pessoa. Então, doutor Márcio, existe a pressão alta do corpo e a pressão alta do olho. Uma tem a relação com a outra? Não tem, né? Pode até acontecer assim, uma consequência, por exemplo, a pessoa tem a pressão alta do corpo, arrebentou uma veia dentro do olho que deu hemorragia, essa hemorragia acabou aumentando a pressão. Mas é o único caso. Fora isso, não tem relação. A pessoa pode ter a pressão alta do corpo e do olho normal, pode ter a pressão alta do olho e a do corpo normal, ter as duas normais ou ter as duas altas. Não existe uma relação. Não é porque tem uma alta que a outra vai ser alta também, não. E como a pessoa consegue saber, doutor Márcio, que a pressão arterial está afetando os olhos? Não sabe. Não tem como saber. Para ela saber, é só quando já aconteceu um problema mais sério, só quando a veia arrebentou, só quando a retina inchou, só quando deu uma hemorragia ou faltou sangue, só quando já aconteceu o problema. Só que, às vezes a pessoa chega no consultório e fala, doutor, estava bonzinho ontem, foi hoje que aconteceu. Não estava bonzinho não, né? Ele não estava sentindo. Mas a veia, ela vai afinando, ela vai ficando apertadinha, vai ficando cada vez mais, a gente chama de constricção, vai ficando apertado, o sangue quase não passa. Só que se está passando um filetinho de nada de sangue, está tudo funcionando. Na hora que fecha, né, aí dá o problema. Então, se ele já tivesse feito exames anteriormente, ele teria visto que estava com problema, teria tratado sua hipertensão arterial no cardiologista, passado os remédios e não teria chegado naquele momento. Então, quando a pessoa descobre, não é que, estava bonzinho ontem, não, estava ruim mesmo, né? Ele só não sabia. Quando ele percebe que o negócio já deu problema. Demais. Doutor Márcio, e quem, além de hipertenso, é também diabético, a gravidade é maior? Mas muito maior, porque a gente pode pensar assim,
O diabetes, ao longo do tempo, ele vai estragando a veia, ele vai enfraquecendo a veia, a parede da veia vai ficando mais fraca. E a hipertensão arrebenta a veia. Então a hipertensão vem, né, com a pressão alta, e se a veia está forte, às vezes não acontece nada. A veia, né, segura o tranco ali e não deixa ela arrebentar, estrangular ali. Agora, se a pessoa já é diabético, a veia é fraca. Não precisa nem ser uma pressão muito alta, não. Subiu um pouco, aquela veia já está arrebentando ali. Então, assim, pressão alta com diabetes é uma bomba para o olho. Não só para o olho, para o rim, coração, cérebro, para tudo. Né? Mas as duas juntas, se a pessoa não tem controle, né, fatalmente irá ter um problema nos olhos. E como o oftalmologista, doutor Márcio, consegue detectar e saber que a pressão alta está afetando os olhos? É no exame de fundo de olho, tá? Então, assim, na consulta de rotina, não precisa nenhum equipamento especial, nada disso não. Na consulta de rotina, né, mesmo que o paciente às vezes nem sabe que tem pressão alta, às vezes ele tem e não sabe, nunca mediu a pressão, né, tá comendo muita comida salgada, não tá fazendo atividade física, tá obeso e nem sabe que tá com pressão alta, né? No exame do fundo de olho, a gente vai perceber algumas alterações nas veias, perceber às vezes alterações no nervo, na retina. Aí sim vai precisar de novos exames, mas só de ali, na consulta simples mesmo, já dá pra gente ver. Aí se tiver alguma alteração, a gente vai pedir exames mais profundos, mais específicos, para ver o que precisa ser feito e o que precisa, né, qual tipo de tratamento para aquela pessoa. Então todo hipertenso tem que fazer o exame do fundo do olho? Tem que fazer, mesmo que o cardiologista não lembre, tá? Se o cardiologista não te lembrou, lembre você de ir lá. Ou seja, se você é hipertenso, faça uma consulta anualmente, uma vez por ano, faça uma consulta. Porque às vezes, né, tem algumas pessoas que têm mais chance, às vezes a veia é muito fininha, ela pode arrebentar com mais facilidade. Existe uma coisa que a gente chama de cruzamento patológico, que é uma veia passando por cima da outra e apertando, tem mais chance de arrebentar. Então, não importa, mas eu enxergo bem, não tenho problema nenhum. Como eu falei, enquanto estiver passando um filetinho de sangue, a visão está normal. Quando falta o sangue, já é tarde demais, então não tem que esperar chegar isso. Uma vez por ano, faz a consulta. É uma consulta simples, a gente vai ver ali. Doutor Márcio, eu ia perguntar em relação à idade, mas como você falou que se a pessoa é hipertensa, ela tem que procurar o oftalmologista, fazer esse exame, porque hoje em dia a gente percebe que as pessoas mais jovens também estão se tornando hipertensas e às vezes não tem essa percepção, esse cuidado de procurar o oftalmologista e também cuidar dos olhos, né, doutor Exatamente, Márcio? porque o que acontece? Quem tem mais de 40, 50, às vezes vai no oftalmologista não por outro problema, mas porque não está enxergando bem, precisa do óculos, vista cansada, né, dificuldade de enxergar, aí a gente aproveita e vê tudo. Agora, o paciente que é jovem, às vezes está com 30 anos, ele enxerga às vezes bem, não precisa de óculos, ele acha que está tudo bem. Tá perfeito. E o que não falta hoje é paciente de 20 anos, paciente de 30 anos, hipertenso e hipertenso grave, né? Ou seja, com pressão lá na altura e que às vezes não está sentindo nada, tá? Então, é hipertenso, além de tratar a hipertensão, tem que ir no oftalmologista sim. Doutor Márcio, quando é detectado esse problema também no olho, que a hipertensão está afetando o olho, tem algum tratamento? O que é feito aí nesse meio? Primeira coisa, a gente tem que reduzir a pressão. A gente vai encaminhar para o cardiologista, tá? Para que faça um controle mais rigoroso dessa pressão. E em relação aos olhos, se não tiver arrebentado nada, se não estiver provocando nenhum inchaço na retina, é só um acompanhamento mesmo. Agora, às vezes já deu algum inchaço e a pessoa às vezes nem chegou a perceber porque foi pequeno, aí existem tratamentos. Coisas que alguns anos atrás não tinha. Infelizmente, eu peguei pacientes já 15 anos atrás que teve um derrame grave no olho, a gente olhou e não tinha nada para fazer. Não tinha simplesmente nada, né? Hoje não, hoje tem tratamento. Hoje existem cirurgias, existem uns remédios especiais que a gente põe dentro do olho e ele vai conseguir desinchar, né, a retina, aquela hemorragia que aconteceu lá, a gente vai conseguir desfazer ela. Coisa que alguns anos atrás esses medicamentos não existiam. E hoje, né, além de existirem, são cobertos pelos planos de saúde. A pessoa pode fazer isso pelos planos de saúde. O que facilita então mais ainda, né, doutor Márcio? Só não pode deixar chegar nesse estágio. É melhor tratar a pressão com o cardiologista do que fazer a cirurgia com o oftalmologista. Com certeza. Doutor Márcio, eu quero muito agradecê-lo por estar aqui com a gente mais um domingo. É sempre um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço, né, estar aqui trazendo informações. Eu acho que é uma coisa que a gente nunca tinha falado sobre a hipertensão, né, e o olho. E sempre que precisar, eu estou aqui. Obrigada. E agora vamos para as nossas dicas de saúde. Não sai daí que no próximo bloco a gente fala com a nutricionista Bárbara Paixão. Está imperdível. Até lá!
Você e sua família estão precisando de acesso fácil a consultas e exames? Então vem pro MedPrev. O cadastro é gratuito, você só paga quando usar e sempre com valores que cabem no seu bolso. Cuide da saúde da sua família de maneira inteligente. MedPrev, saúde para toda a família. Landgraf Odontologia Premier. Na compra de um colchão, você pergunta: é confortável? Com estudos médicos científicos, a Ortobon desenvolve o colchão certo para o seu biotipo. Experimente. Gostou da dica? Vem comigo! É aniversário Ortobon, tem descontos imperdíveis! Olha esse colchão Master Nano Chic, bordado em Matelacê, paga em 12 vezes de R$ 89,00. 12 de R$ 89,00. Tem preços imbatíveis, tecnologia, Qualidade E muito conforto. Colchões Ortobon. Com a Rita e o Salles, comprou, levou. Uma instituição em movimento. Este é o ITEPAC Porto do presente e do futuro, atuando com foco e determinação para oferecer a melhor estrutura educacional possível para nossos estudantes. São 26 salas de aula com lousa interativa, salas de metodologia ativa, laboratórios de saúde e centros de treinamento, ampla e moderna biblioteca. Somos mais do que uma instituição de ensino. Somos parte de uma cidade do Tocantins. Somos parte do norte do Brasil e carregamos um pouco do coração de cada um de vocês. ITEPAC Porto. Com você em cada conquista. Oftalmologia avançada com Dr. Márcio Adriano. A sua saúde é muito valiosa e, por isso, merece ser cuidada por quem entende do assunto. O Laboratório Sabin PhD é um laboratório de confiança que garante agilidade e precisão nos seus exames e um atendimento mais que diferenciado. Aqui, os investimentos em tecnologia são prioridade, sempre buscando oferecer a você o que há de melhor. São mais de 3.000 exames disponíveis e um rigoroso controle de qualidade. Estamos de braços abertos para te receber. Laboratório Sabin PhD. Sua vida merece nossa dedicação. Estamos de volta e existem muitas dúvidas no que diz respeito à alimentação. Alguns rótulos deixam a gente um pouco duvidoso se levar ou não aquele alimento para casa. E é por isso que a Bárbara Paixão, nutricionista, está com a gente nessa manhã de domingo. Bárbara, bom dia. Bom dia. Bárbara, fala um pouco pra gente. Tem tantas dúvidas quando a gente vai ler o rótulo do alimento, é tanto nome difícil, né? Quais os pontos a serem mais observados, Bárbara, quando a gente pega um rótulo de algum alimento para ler? Geralmente as pessoas focam muito na caloria. Então, se é baixa caloria, já estou comprando, tá ajudando na minha dieta. E não é bem assim que funciona. Na verdade, os ingredientes são muito mais importantes de ser observados do que a caloria em si. E a porção daquele alimento também. Então, se tem muita gordura na informação nutricional, se tem muito açúcar, se tem muito sal, que é o sódio no caso, isso é o que precisa chamar a atenção. E quais as maiores dúvidas, Bárbara, das pessoas ao ler um rótulo? Eu falo que a gente tem que fazer uma aula com as pessoas para entender aquilo, né? Porque, gente, não é fácil. Até para nós nutricionistas, tem alguns produtos que a gente pega e fica tentando entender o que ele quer dizer, de tão complicado que é. Mas muita calma nessa hora. O que você precisa fazer? A lista de ingredientes, por exemplo, ele vai vir em ordem decrescente. Então, o primeiro ingrediente é o que tem mais e o último é o que tem menos. Então, se aquela lista começa com açúcar, maltodextrina, gordura, né, gordura hidrogenada, farinha, então você já corre, porque é o que tem de maior quantidade no alimento. E quando você tem aquela questão da porção, também é interessante, que as pessoas vêm lá naquele quadradinho e falam assim, nossa, mas só tem 24 calorias, que beleza! É verdade. Aí quando você vai ver, é na porção. E a porção são 2 biscoitos, num pacote que vem 12. E você geralmente come os 12. Exatamente. Então você não está comendo 24 calorias. Você está comendo muito mais se você come o pacote inteiro. E as pessoas alérgicas, Bárbara, o que elas têm que ficar de olho aí na hora de ler um rótulo?
É importantíssimo, porque hoje a legislação ela obriga o fabricante a colocar alérgicos, atenção, contém tal e tal coisa. Então, olhar a lista de ingredientes sempre, porque pode ser que o alimento não apareça ter o alérgico, o produto alérgico, mas tem, ou traços. Você falou em relação à porção. Como que a gente pode calcular essa porção na hora de olhar ali no rótulo? É bom você fazer uma regrinha de 3. Então, por exemplo, se lá consta que 2 biscoitos têm 20 calorias, você vai ter que fazer 2 biscoitos têm 20, então os 10 do pacote vai ser X. Faz essa regrinha de 3 para descobrir quanto vai ter no pacote inteiro. E existe algum ingrediente, Bárbara, que é imprescindível estar num rótulo? Hoje em dia a legislação já obriga a falar se tem glúten e se tem lactose, por causa do grande índice de intolerância à lactose e a própria doença celíaca que acomete as pessoas que não podem consumir o glúten, né? E como que a gente consegue entender cada item de um rótulo? Vou ao supermercado, pego ali um biscoito, como você falou, ou algum condimento, algum enlatado. Como que eu consigo entender o que tem ali? Na informação nutricional vai vir o que tem de carboidrato, de proteína, de gordura. Muitas vezes vem assim, carboidrato tantas gramas e de açúcar tantas gramas, porque açúcar é carboidrato. Então antes se falava assim, tem 20 gramas de carboidrato. Você falava, é pouco. Hoje eles colocam das quais 18 gramas é açúcar, então não é pouco. Não é? Então é uma coisa importante. E tem o VD, que é o valor total diário. Então, por exemplo, baseado numa dieta de 2.000 calorias, sempre vai ter no rótulo quanto aquilo equivale. Então, por exemplo, se tem sódio e aquilo vale 40% de uma ingestão diária, você fala, caramba, se eu comer isso aqui, eu estou consumindo 40% do que eu posso comer no dia de sódio. Isso é legal de olhar, ajuda a te guiar para saber quanto daquele ingrediente tem naquele alimento. Em relação ao light, o diet, tem algumas ciladas aí que a gente tem que ficar de olho, né? Você acha que está levando um alimento saudável para casa, mas os ingredientes dele te enganam perfeitamente, né? Exatamente. O diet, por exemplo, ele não é necessariamente um alimento sem açúcar. E as pessoas acham que é só sem açúcar. Não. Existem outros alimentos diet que não é só sem açúcar. Tem a quantidade reduzida de algum nutriente, pode ser açúcar, pode ser gordura. E aí é interessante balancear, porque muitas vezes você tem açúcar reduzido, mas gordura aumentada. Então não é uma boa coisa. Exatamente. Bárbara, muitas pessoas têm um certo receio em comprar aqueles alimentos que vêm embalado a vácuo, tanto ervilha, brócolis, cenoura, até as mandiocas também, que são congeladas. Realmente precisa ter esse medo em relação a esse tipo de alimento? Na verdade, a pessoa deve comprar esse tipo de alimento se ela puder. É um alimento mais caro, porque ele é higienizado, então ele fica bem limpinho, depois ele é preparado, igual você faz em casa, você vai e joga para poder ferver, eles fazem isso na indústria e depois eles só embalam a vácuo, então está pronto para consumo. Então você pega, no caso do brócolis, da cenoura, então é só chegar em casa, jogar na água quente e tá pronto. Então não tem conservantes, né? Não tem nada, então ele é muito prático. A única coisa que conserva ele é esse processo de aquecer e depois congelar. Então é o que vai mantê-lo por mais tempo, né? Então é até bem higiênico. Agora, se você tentar comprar, por exemplo, a mandioca, ela não vai ser aquecida, ela é só embalada a vácuo. Então, nesse caso, qual o processamento dela? Descasca, higieniza, né? Lava e embala a vácuo. Então a chance de ter uma contaminação é muito menor. Então é interessante sim, não precisa ter medo, pode comprar. Ter medo, né? Bárbara, eu queria então que você deixasse algumas dicas para os nossos telespectadores em relação aos rótulos, como eles podem estar facilitando a vida deles, o dia a dia no supermercado, ao comprar algum alimento, e também em relação a isso, né? Há industrializados que realmente são saudáveis. Exatamente, existem os alimentos minimamente processados, os ultraprocessados, então tem uma escala aí. Então os ultraprocessados são os que a gente precisa ter cuidado. Quais são esses ultraprocessados? São aqueles sucos de pó, suco de caixinha, aquele biscoito integral que de integral não tem nada. Como é que eu vou saber, Bárbara, então? É muito fácil, quanto mais longe do alimento original, não parece com o alimento original, não tem cara, não tem cor do alimento original, mais chances dele ser ultraprocessado. E o prazo de validade, importantíssimo. Quanto maior a vida de prateleira, ou seja, o tempo dele
na prateleira, que ele aguenta na prateleira, menor o seu tempo de vida. Então eu falo isso pro paciente sempre. Então se ele dura muito na prateleira, não vai te fazer bem. Ele tem muito pouco nutriente. Então se ele tiver um prazo de validade menor, isso é bom. Significa que ele tem muito nutriente e logo ele vai ter uma chance de apodrecer, de estragar mais rápido. Então ele é rico, vai te fazer bem. Por esse lado é um bom sinal. É um bom sinal, exatamente. Até paciente fala assim, Bárbara, eu compro às vezes uma alface na feira e ela dura uma semana, no máximo. Eu já comprei no mercado e durou quase um mês. Falei, pois é, então tá cheio de agrotóxico, tá cheio de conservante, ela dura mais tempo, mas não te faz bem. Não faz bem, né? Bárbara, muito obrigada por estar com a gente, foi uma delícia bater esse papo com você. Espero contar mais vezes com a sua presença aqui conosco. Obrigada, eu agradeço o convite e espero vir mais vezes. Obrigada. E agora vamos para as nossas dicas de saúde, não sai daí que eu volto em instantes. Na compra de um colchão, você pergunta, é confortável? Com estudos médicos científicos, a Ortobon desenvolve o colchão certo para o seu biotipo. Experimente. Gostou da dica? Vem comigo! É aniversário Ortobon, tem descontos imperdíveis! Olha esse colchão Master Nano Chic, bordado em Matelacê, paga em 12 vezes de R$ 89,00. 12 de R$ 89,00. Tem preços imbatíveis, tecnologia, qualidade e muito conforto. Colchões Ortobon. Com a Rita e o Salles, comprou, levou. O Hospital Oswaldo Cruz comunica que está com especialista em urologia avançada no pronto atendimento de segunda a sexta, das 7 às 19 horas. Realizando exames para homens e mulheres, com equipamento moderno, diagnóstico preciso, rápido e seguro. Hospital Oswaldo Cruz. Compromisso com a investigação diagnóstica. Landgraf Odontologia Premier. Oftalmologia avançada com Dr. Márcio Adriano. Estamos de volta e será que você sabe quando devemos ficar em alerta em relação à nossa perda auditiva? Quem vai falar com a gente agora é a doutora Mariana Siqueira, ela é otorrinolaringologista e está aqui conosco. Doutora Mariana, bom dia. Bom dia, Mayara, muito bom estar aqui de novo. Realmente, a gente que agradece você aqui. Doutora Mariana, quando eu devo me preocupar em relação à minha perda auditiva? Tem algum momento aí que a gente tem que ficar em alerta? Bom, o que é uma perda de audição? É quando a gente não percebe os sons que normalmente qualquer pessoa escuta. Então, quais são os principais sintomas, os sintomas iniciais? As pessoas falam e eu não entendo. Ou aumenta o som da TV, aumenta o som do rádio. Ou eu sinto um ouvido abafado. Ou às vezes a criança não está com bom desenvolvimento na escola. Por que será que ela não está com bom desenvolvimento? Será que ela não está escutando? Então esses são sinais de alerta para a gente olhar e avaliar nossa audição. Parar e pensar, né? Doutora Mariana, a gente escuta muito quando você falou assim que é um sinal de alerta a pessoa falar e a gente não entender, que muitas pessoas chamam e falam assim, olha, eu te chamei, você não ouviu, e a pessoa fala assim, eu acho que eu tô ficando surda. Será que isso realmente é um sinal de atenção aí? Sim, com certeza. Isso está se repetindo com frequência? Sim, então pode ser um sinal bem importante de uma perda de audição. Às vezes leve, mas inicial. E quais as causas, doutora Mariana? Bom, vamos lá nas causas. Primeiro, bebezinho que nasce. Existem muitos bebês que já nascem com a perda de audição. Então existem exames que com um recém-nascido na maternidade ele pode fazer para detectar isso o quanto antes. Então, o bebezinho ele pode nascer com alteração ou congênita, ou alguma doença que a mãe teve durante a gestação, ou até mesmo ele tem alguma malformação lá dentro.
Nos adultos, um idoso, uma presbiacusia, o que é isso? É um envelhecimento do nosso sistema auditivo, do nosso nervo auditivo. Essa é uma causa muito comum no idoso. Mas otites, infecções de ouvido podem desencadear perda de audição. Cerume no ouvido também é uma causa de perda de audição, só que resolvida facilmente, né? E essas são causas bem comuns. Em relação aos bebês, doutora Mariana, tem como a mãe, durante a gestação, fazer alguma coisa que possa evitar do filho ter a perda auditiva? Muito importante, fazer o pré-natal. Então, pré-natal, para quê? Para a gente ver, evitar uma toxoplasmose durante a gestação, que pode dar uma alteração de audição, uma cachumba, um sarampo durante a gestação. Isso tudo são causas. Além disso, os ultrassons morfológicos, né? Algumas síndromes também, as crianças nascem com a perda de audição. Então vamos para os fones de ouvido, doutora Mariana. Eu tenho certeza que você deve ser algo muito corriqueiro no consultório, no seu dia a dia de trabalho, porque a gente sabe que para todo lado alguém está com fone de ouvido, na academia, nos ônibus, no trabalho, fazendo atividade física. E aí, esses fones de ouvido, doutora Mariana, o uso deles, podem levar à perda auditiva também? Sim. Uma das causas de perda de audição é o quê? O trauma acústico. O que é o trauma acústico? Soltou uma bomba. Isso pode dar uma lesão no meu nervo auditivo. Pode ser temporária ou irreversível. Então, o que acontece? Existem algumas regras. 85 decibéis, que é uma intensidade de som, isso é o permitido até 8 horas por dia. Mas, por exemplo, o fone de ouvido que a gente geralmente usa não é baixinho, é pra gente divertir, dançar, fazer academia. Então, esses fones de ouvido, geralmente, eles atingem uma intensidade de 100 decibéis. 100 decibéis você pode ficar no máximo 1 hora. Olha só, e quase ninguém fica só 1 hora. Ninguém fica só 1 hora com fone de ouvido. Então, o ideal é usar o fone de ouvido numa altura que você consiga escutar os sons externos. Se acontecer isso, tranquilo. E sempre fazer uma pausa no uso, não usar o dia inteiro um fone de ouvido. Usa 1 hora, dá uma pausa, para realmente descansar o sistema auditivo. E qual é mais indicado, doutora Mariana? Aquele fone de ouvido interno, que é aquele pequenininho, ou externo maior? O de inserção não é uma boa ideia. O de inserção pequenininho, não. Pode usar aquele da moda, o grandão mesmo, porque ele diminui a intensidade do som, porque ele tem que passar pela orelha toda. Já o de inserção, o pequenininho, ele já vai direto no tímpano ali, estimulando o som. Então, é bem melhor o grandão. Doutora Mariana, e quem trabalha com muito barulho? Seja em indústrias, como quem trabalha na noite, em shows, em boates, seguranças, né, que fica muito perto daquele som alto. Isso também pode ser um causador de perda auditiva? Sim, sim. Existe uma perda típica do trabalhador, que é a perda auditiva induzida por ruído. Então, assim, existem leis, né, que protegem, existem médicos do trabalho, engenheiros peritos, que tem que agir nesses locais. Por quê? Igual eu falei, aos 85 decibéis, ok, você não precisa de nenhuma proteção. Mas geralmente nesses lugares a intensidade é muito maior. Então o que você tem que usar? Os EPIs, que são aqueles protetores auditivos, os tampões. Às vezes a intensidade é tão grande que além de usar o de inserção, você usa o externo. Maiorzinho, né? Então é importante. Doutora Mariana, eu queria então que você deixasse dicas para os nossos telespectadores do cuidado que eles podem estar tendo no dia a dia, né, com a saúde auditiva, porque é importante, né? Eu queria falar 2 dicas assim para ajudar mesmo. Quem tem um pai, um avô ou alguma pessoa com perda auditiva em casa, além dela ter que tratar tudo isso, tentar falar com ela de frente, sempre de frente, articulando. Isso vai ajudar, ela vai fazer um pouco de leitura oral. Então vai ajudar e vai evitar, às vezes, da pessoa que tem perda de audição, ficar mais triste, mais na dela, com um pouquinho de depressão, porque ela não consegue entender o que ninguém fala. Então tentar falar de frente. Isso é uma dica para quem já tem a perda auditiva. Agora, para quem quer evitar a perda de audição, não cutucar o ouvido, para evitar uma perfuração de tímpano, evitar empurraceira, evitar sons altos, evitar o fone de ouvido com uma altura inadequada e por um longo tempo, evitar ir para muito show, muito estádio, porque se for para um show, evitar ficar próximo da caixa de som, né? Então,
A melhor proteção é evitar sons, evitar exposição a sons altos. Isso eu acho que é uma dica bem importante para todo mundo. Ok. Minha querida, muito obrigada por estar com a gente. Gosto muito de ter você aqui. Eu sei que você vem sempre com muita informação boa, então muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço. Muito bom ajudar e levar informação. Obrigada. E agora vamos para as nossas dicas de saúde. Não sai daí que eu volto já já. Você e sua família estão precisando de acesso fácil a consultas e exames? Então vem pro MedPrev. O cadastro é gratuito, você só paga quando usar e sempre com valores que cabem no seu bolso. Cuide da saúde da sua família de maneira inteligente. MedPrev, saúde para toda a família. A sua saúde é muito valiosa e, por isso, merece ser cuidada por quem entende do assunto. O Laboratório Sabin PhD é um laboratório de confiança que garante agilidade e precisão nos seus exames e um atendimento mais que diferenciado. Aqui, os investimentos em tecnologia são prioridade, sempre buscando oferecer a você o que há de melhor. São mais de 3.000 exames disponíveis e um rigoroso controle de qualidade. Estamos de braços abertos para te receber. Laboratório Sabin PhD. Sua vida merece nossa dedicação. Landgraf Odontologia Premier. Oftalmologia avançada com Dr. Márcio Adriano. O Hospital Oswaldo Cruz comunica que está com especialista em urologia avançada no pronto atendimento de segunda a sexta, das 7 às 19 horas. Realizando exames para homens e mulheres, com equipamento moderno, diagnóstico preciso, rápido e seguro. Hospital Oswaldo Cruz. Compromisso com a investigação diagnóstica. Estamos de volta. Será que você sabe até onde o seu cabelo está saudável? Você sabia que o tricologista está aí para te auxiliar nisso? Pois a gente agora vai falar com o Daniel Lima. Ele é tricologista e está conosco. Daniel, bom dia. Bom dia, Mayara. Bom dia a todos. Daniel, vamos começar você explicando aí para os nossos telespectadores o que é um tricologista. Então, Mayara, um tricologista é um especialista na área da estética ou da medicina que estuda os problemas capilares, né? Os problemas relacionados ao fio e ao couro cabeludo. Então, a tricologia, ela também faz a mesma linha. Então, ela vai na deficiência do couro cabeludo, do cabelo da pessoa, é isso? A gente trabalha de forma multidisciplinar e integrativa, né? Avaliando a necessidade de cada paciente, né? Levando mais saúde para o couro cabeludo, para o fio. Todas as patologias relacionadas ao fio e ao couro cabeludo, a partir de uma avaliação diagnóstica, a gente trata e acaba criando protocolos exclusivos para cada tipo de necessidade. É um tratamento exclusivo mesmo. Dan, como que é feito então esse estudo no couro cabeludo, nos fios da pessoa que vai e te procura? Como que acontece? Cada caso é avaliado individualmente, né? É uma consulta que a gente faz, avalia todo o histórico do cliente, como familiar, que às vezes pode ser androgenética, o dia a dia. Então, assim, a gente faz toda uma anamnésia para chegar a uma conclusão. E também temos um exame de imagem, que é a tricoscopia. A gente faz uma avaliação do couro cabeludo com esse aparelho, aumentando em até 1000 vezes o tamanho para ter uma percepção melhor do estado do couro cabeludo, do fio e a partir disso fechamos um diagnóstico e criamos os protocolos para cada caso, específico para cada caso. Isso. Não, realmente aquela história de que se o couro cabeludo não estiver saudável, dificilmente a pessoa vai ter os fios saudáveis? Exatamente, é uma junção, uma coisa depende da outra, porque o couro cabeludo às vezes acaba acumulando resíduo de química, de produtos que é usado no dia a dia, enfim, e isso prejudica a saúde do couro cabeludo. Nós trabalhamos de forma que podemos detectar essas afecções, essas patologias no couro cabeludo para sanar e
a partir disso ter um fio saudável, né? Porque o couro cabeludo ele tem que ser regado de coisas boas. Se acaba acumulando coisas ruins, acaba atrapalhando o desenvolvimento dos fios. Dan, e quando eu devo procurar um tricologista? Tem uma queda X que pode ser um alerta aí para mim? Nós consideramos normal cair de 100 a 150 fios por dia. A partir disso, há uma anormalidade e precisa ser pesquisada, precisa ser avaliada para descobrir qual que é essa normalidade. Então, assim, a maioria das vezes, quando você começar a perceber um volume grande de fios no ralo do banheiro, no travesseiro, pela casa, é um alerta que já pode estar procurando um tricologista para ver o que está acontecendo, para a gente acabar normalizando essa queda capilar. Dan, e quais as patologias mais comuns que a gente tem na tricologia? São as alopécias, né? Alopécias e eflúvio telógeno. O eflúvio telógeno é uma queda acentuada que foi causada por algum trauma. Então, assim, hoje existe muito casos de eflúvio telógeno, né? Que é uma quebra de ciclo da vida natural dos fios por conta de problemas que acontecem no dia a dia das pessoas, emocional, estresse. Então, assim, o eflúvio telógeno é o mais comum de todos. Nos vem as alopécias, a areata, cicatricial. Inclusive, Mayara, tem uma alopécia que ela nem é tão comum aqui no Brasil, por exemplo, mas só em Palmas eu já consegui detectar 2 casos. Depois eu encaminho para o médico, porque aí ele faz o diagnóstico, que é a alopécia fibrosante, né? O primeiro sintomas é a perda total da sobrancelha e depois uma rarefação na parte frontal. E ela não é uma alopécia que a gente consegue reverter o quadro. Tem como a gente tratar, estacionar ela para não evoluir, mas ela não tem reversão. Certo. Dan, nós falamos da saúde do cabelo, dos adultos, do couro cabeludo, mas e as crianças? A gente percebe que hoje em dia a criançada tá vaidosa, né? As meninas querendo ter o cabelão, às vezes quer alisar. E aí, Dan, também acaba tendo uma queda mais acentuada desse cabelo dessas crianças. O que fazer nesse momento? É um fator muito importante, porque existe sim crianças com problemas de eflúvio telógeno, por exemplo, em situações até familiar, né? Às vezes o pai separa, a mãe separa, os pais separam e esses problemas acabam afetando o emocional da criança. Mudança de escola, eu tenho pacientes criança que por mudar de escola acabou se retraindo com os colegas e mudando de cidade e esses probleminha acabou abalando o emocional e isso foi consequência para um eflúvio telógeno. Dan, eu queria então que você deixasse algumas dicas para os nossos telespectadores, para todo mundo que está nos assistindo, tanto os homens como as mulheres, né? Como eu falei, está todo mundo vaidoso, querendo cuidar do cabelo. Algumas dicas que eles podem estar fazendo no dia a dia. Tem muita gente que lava o cabelo e vai deitar. Será que realmente pode? Será que isso influencia ou não para a queda de cabelo? Então eu queria que você deixasse algumas dicas para os nossos telespectadores. Então, Mayara, a questão de lavar o cabelo à noite, antes de dormir e dormir com ele molhado, não é bacana. Por quê, gente? Os fungos e as bactérias, elas gostam de locais úmidos e quentes. Muita gente usa óleos, não sei o que, produtos que acabam, por exemplo, que é de destino comestível e acaba passando no cabelo. Gente, muito cabelo, existe laboratórios hoje, assim, com tecnologia fantástica. Ter cuidado com esses blogs, com essas fontes, se pesquisar lá no Google aparece tanta coisa. Então, assim, ter cuidado com essas fontes, entendeu? Sempre procurar um cabeleireiro, um tricologista, um profissional que entenda do assunto, que faça uma avaliação e vai indicar o que é melhor para você. Com certeza. Inclusive, né, Dan, você que trabalha em um dos melhores salões aqui da nossa cidade, tem como lá dar todo esse suporte, né? O D Salão, que fica aqui pertinho da gente, vocês encontram o Dan, só agendar um horário, fazer, né, Dan, essa especificação, fazer essa consulta no cabelo, que lá consegue resolver esse probleminha, né? Resolvemos esses e outros problemas também. Ok, meu querido, muito obrigada por estar com a gente mais uma vez. Obrigado, eu.
E agora vamos para as nossas dicas de saúde. Não sai daí que o nosso próximo bloco está muito especial. Você vai conferir o depoimento de mais uma mulher que está passando pelo processo do câncer de mama. Então não saia que a gente volta já já. Na compra de um colchão, você pergunta: é confortável? Com estudos médicos científicos, a Ortobon desenvolve o colchão certo para o seu biotipo. Experimente! Gostou da dica? Vem comigo! É aniversário Ortobon, tem descontos imperdíveis! Olha esse colchão Master Nano La Chic, bordado em Matelacê, paga em 12 vezes de R$ 89,00. 12 de R$ 89,00. Tem preços imbatíveis, tecnologia, qualidade e muito conforto. Colchões Ortobon. Com a Rita e o Salles, comprou, levou. Landgraf, Odontologia Premier. O Hospital Oswaldo Cruz comunica que está com especialista em urologia avançada no pronto atendimento de segunda a sexta, das 7 às 19 horas. Realizando exames para homens e mulheres, com equipamento moderno, diagnóstico preciso, rápido e seguro. Hospital Oswaldo Cruz. Compromisso com a investigação diagnóstica. Oftalmologia avançada com o Dr. Márcio Adriano. Você e sua família estão precisando de acesso fácil a consultas e exames? Então vem pro MedPrev. O cadastro é gratuito, você só paga quando usar e sempre com valores que cabem no seu bolso. Cuide da saúde da sua família de maneira inteligente. MedPrev, saúde para toda a família. Oftalmologia avançada com o Dr. Márcio Adriano. Estamos de volta e você de casa agora vai conferir mais uma mulher guerreira, forte, que está passando pelo processo do câncer de mama, mas que não perdeu de forma alguma a vontade pela vida. Confere comigo. Bom dia, Maiara. Meu nome é Miriam Flávia. Vim aqui dar um depoimento sobre o câncer de mama, porque é o que eu tô me fazendo tratamento. Aí eu quero que as pessoas que têm esse câncer venham procurar ajuda, venham aqui na Casa Rosa, venham na Casa de Apoio, no HGP, pensa em umas coisas boas que, se não fosse eles, eu nem sei o que seria de mim, o que estava acontecendo comigo. Mas graças a Deus, através deles, eu estou vencendo essa batalha. Já fiz a químio, agora estou fazendo a rádio e estou vencendo. Não estou muito... No começo eu fiquei triste, mas agora estou feliz, porque estou vencendo essa batalha. E peço para quem tiver, venha, que vocês vão gostar, vocês vão saber. Procura a tua família, fale com a tua família, converse, porque tem muita gente que não quer aceitar que está com essa doença. Aí não procura o médico, aí quando vem procurar é tarde demais. Aí às vezes até culpa os médicos, culpa as pessoas porque eu tô doente, agora não tem jeito e não sei o quê, mas por que não procura enquanto é tempo? Venha, procure, o câncer tem cura. E o nosso programa Agenda Médica vai ficando por aqui. E eu quero agradecer a todos os profissionais que junto comigo fazemos o melhor para você, telespectador, levando muita informação e qualidade de vida até a sua casa. E se você aí de casa perdeu algum dos nossos programas, é só entrar nas nossas redes sociais ou no nosso canal no YouTube, que lá tem tudo.
E lembrando também que no próximo sábado, ao meio-dia, o nosso encontro é marcado na 104,7 com o nosso programa Agenda Médica. E como sempre, aqui no SBT, às 10 da manhã, todos os domingos, eu espero por você. Até lá! Programa Agenda Médica. Oferecimento Oftalmologia Avançada com Dr. Márcio Adriano. Laboratório Sabin PhD. ITEPAC. Landgraf Odontologia Premier. Hospital Oswaldo Cruz. Compromisso com a investigação diagnóstica. Sintras. Clínica Sainte Santé. Colchões Ortobon. Com a Rita e o Salles. Comprou, levou. Medprev, saúde de forma simples e rápida. Venha!